E aí, sejam bem-vindos à continuação do nosso curso de desenvolvimento de games para Android, aqui do canal da Indie Developers Brasil. E nessa aula aqui nós vamos continuar trabalhando no nosso jogo de corrida infinita, tá certo? Então vamos lá, nessa aulinha aqui nós vamos estar trabalhando no refinamento ou no polimento do que nós já desenvolvemos até agora. O que nós temos que resolver de problema aqui? Primeiro é um problema de fato, e o segundo não é um problema, é apenas uma implementação. O primeiro problema que nós temos aqui é o seguinte: eu pulo e depois que o meu personagem cai e ele está executando a animação de cair, ele ainda fica um tempo executando a animação de cair, só que ele já caiu no chão. Então isso é meio sem sentido. Reparem só, pulei, ele ainda fica caindo. Nós temos que arrumar isso, tá certo? Outra coisa também que nós vamos arrumar nessa aula aqui é a limitação da rotação do nosso personagem, porque ele consegue fazer um 360 graus aqui, ele está virando demais, tá? Então eu não vou querer isso daqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é aumentar esse cenário, que ele está muito pequeno, deixar ele bem grande para o nosso personagem poder andar bastante. Aumentar aqui para 10 também, e vou jogar esse material aqui, ó, no plano da frente, para ficar bacana. Vou jogar isso daqui um pouquinho mais pra frente, pra ver se ele consegue pular isso. Aumentar também a força do salto do meu personagem, Jump Speed tá 30. Vamos colocar 60 pra ver se ele alcança aquele plano lá da frente. Dá um start aqui. Tô pensando em aumentar também a velocidade dele, pra ele correr um pouquinho mais rápido. Acho que ele não vai... Ah, chegou. Tá, vamos lá então. Primeira coisa a consertar que nós temos que fazer é consertar esse lance da animação dele. Vou explicar o porquê isso está acontecendo. Localiza aqui para mim o script de animação, de controle da animação. E vamos trabalhar em cima dele. Primeira coisa que temos que fazer é eliminar essa variável caindo, que no meu caso eu não estou utilizando ela para nada. Eu criei uma variável que controla o cair dentro do script controle, tá certo? Que nós vimos isso nas aulas anteriores, que a gente utiliza o collision flag dentro do character controller para verificar se o nosso personagem está sim ou não colidindo com o chão. Bacana. O que tá rolando aqui nesse nosso código e por que ele buga, galera? Na hora que o nosso personagem cai no chão, por que ele não para de executar a animação cair e vem para a animação de correr? Tá, funciona assim. Ele aqui, ele tá executando essa ordem. O personagem tá caindo? Tá. Só que ele ainda tá executando a animação jump? Beleza. Então espera, ele vai ficar executando a animação jump. Acabou a animação jump, o que acontece? Executa a animação cair. E ele vai executar essa animação cair até acabar para poder passar para as outras animações. Ele meio que vai respeitar isso, tá certo? Porque a animação cair tem prioridade. Nós definimos isso antes. Então, nós temos que dar um chega, acabar com essa animação em um determinado momento. E qual que é esse momento que nós vamos parar essa animação? Quando o cair for igual a falso. Cair virou falso, a gente para a animação. Como é que faz isso? Cria um outro if aqui, ó, verificando se isso daqui é falso. E engloba tudo esse código aqui. Ou seja, se o cara não estiver caindo, isso daqui vai executar. Só que se ele também não estiver caindo, outra coisa acontece. Nós pegamos essa animação, esse animation play, colocamos aqui, e no lugar de play, nós colocamos o seguinte, stop. Ou seja, ele parou de cair, então para a animação cair. Fim de código. Aí ele vai começar a executar aqui, que no caso vai ser o correr e tal. Beleza. Isso daqui é para funcionar perfeitamente. Vamos testar. Apertei essa aqui, saí correndo, pulei. Ah lá, caiu no chão, já voltou para a animação de correr. Olha que bacana. Tá? Então era basicamente isso que nós precisávamos fazer. Outras coisas, eu vou trabalhar aqui um pouquinho nos valores, porque, primeiro, velocidade dá para aumentar mais. Eu não sei se é aqui que está controlando o valor da velocidade, deixa eu ver. Não tenho certeza. Ah, é aqui mesmo. Tá, vamos diminuir isso daqui um pouquinho e colocar um 12 aqui, só pra ver como é que fica. Eu quero um jogo mais dinâmico e mais rápido, então eu vou aumentar a velocidade do correr do personagem. E o peso dele também, galera, o peso dele tá muito pequeno, eu vou aumentar pra 120. Ó. Agora tá bacana, ó. Show de bola. Vamos trabalhar agora na rotação dele. Vamos limitar a rotação do nosso personagem. Por quê? Repara só. Eu posso dar tipo um 360. Isso eu não quero. Eu quero limitar a rotação dele em um determinado grau.
Como que nós vamos fazer isso? Olha só, isso daqui é um problema de rotação que muitos vão verificar. Eu coloquei um debug aqui porque eu estava vendo como fazer isso antes de começar a aula, porque eu tive esse problema esses dias. Reparem no seguinte, eu quero rotacionar o meu personagem de 30 e menos 30, é o meu limite, tá certo? Repara que ele rotacionou certinho aqui, funcionou perfeito, mas agora eu vou diminuir a velocidade só para vocês verem como que isso funciona. Eu vou dar play, aqui eu coloquei valores negativos, mas repara só, do positivo ele não vai para o negativo quando ele está em tempo de jogo, em tempo de execução. Ele simplesmente retorna para o 360. E isso para mim não tem como eu trabalhar com esses valores para controlar uma limitação. Na verdade teria, mas o código ficaria um pouco extenso e sem sentido. Eu preciso apenas de um if para trabalhar com isso. E o que eu fiz para verificar? Eu criei um debug. Deixa eu localizar aqui. Eu criei um debug para mostrar para mim a rotação do meu personagem no eixo Y, para mim saber os valores que estavam alterando. Que eu queria comparar se o valor da rotação aqui era o mesmo daqui, mas não é. Reparem só a diferença, galera. Ó, ali tá 0, virei para cá, repara que enquanto lá é 116, ali é muito pequeno o valor, não saiu do 0 ponto alguma coisa ainda. Mas ó, aqui eu sei que é 5 e aqui é 5. Aqui sim está funcionando com valores negativos. Eu vou trabalhar com esses valores para controlar a minha limitação. Como nós vamos fazer isso? Vamos limitar dentro do if de input, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, se transform.rotation, para quem quer uma explicação um pouquinho melhor sobre transform rotation, eu passei na aula de jogo da nave, eu já mostrei como é que funciona isso, tá certo? Vocês estão vendo aqui nesse curso de Corrida Infinita a primeira vez, mas quem acompanha o outro curso também de nave, já viu isso daqui, já viu como é que funciona. Bora lá. Eu vou colocar aqui, vou verificar a rotação, tá certo, do meu personagem, do meu objeto em questão, no eixo Y. A verificação, eu vou verificar se, aqui como é para a direita, ele tem que ser menor ou igual a 5. 5 é o meu, 0.5, desculpa, é o meu máximo, tá? Se ele for menor ou igual a 5, eu posso continuar girando ele para a direita. Caso ele atinja esse valor, ele vai parar e vai me proibir de rotacionar meu objeto. Vou copiar isso daqui, vou colar aqui no de baixo, trabalhando da mesma forma, porém com valores negativos, e eu não vou trabalhar com 5, na verdade, eu lembro que eu tinha testado e o valor de 3 ou 2, não tenho certeza, tinha ficado bem melhor. Aqui não é menor, galera, aqui é maior, tá certo? Porque eu quero verificar do valor de menos 3 até o 5, então ele aumenta, né, o 0.5, então ele vai aumentando, ele não fica menor. A verificação funciona dessa forma aqui. Se a rotação no eixo Y for maior do que menos 0.03, eu posso rotacionar ele para a esquerda. Show de bola, galera. Só vou fechar aqui e vamos testar esse nosso código. Dá um play. Vou apertar a tecla S aqui para ele começar a andar. A velocidade dele ainda está devagar, mas vamos ver. Deixa eu clicar na tela. Ó, não rolou a rotação aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade para 30, não, para 13. E ver o que aconteceu aqui no meu código. Primeiro, eu não salvei. Segundo detalhe, eu coloquei um S aqui totalmente desnecessário na hora que eu fui salvar com Ctrl S. Vamos ver se isso daqui vai funcionar agora. S. Bom, não tá rolando. Vamos ver aqui o que tá pegando nisso aqui. Ah tá, foi um erro meu mesmo de lógica, foi um vacilo. Na verdade é ao contrário. Aqui eu tenho que verificar se é menor do que menos 3 e aqui se é maior. Eu explicando para vocês e acabei não me tocando que eu fiz cagada. Mas tá bom, vamos lá. Salvei e tal, S. Ó, eu tô apertando pro direcional, deixa eu só pular essa plataforma e repara que ele não passa desse ângulo. Olha que louco. Então meu personagem possui limitações. Eu vou aumentar uma plataforma para dar para aproveitar mais a jogabilidade. Vou jogar ela aqui para frente. Legal.
Eu vou aumentar um pouquinho isso aqui. Vou apertar S. Olha lá, tô correndo, pá, eu não posso virar mais que isso, dá pra diminuir um pouquinho. Olha só, minha limitação de rotação é essa, então ele anda meio que na vertical, olha só que da hora. Não, ficou bacana o nosso sisteminha. O que nós temos que fazer agora é começar a desenvolver o lance do cenário e tal. Mas, para não ficar tudo nessa aula, para a gente dividir isso certinho, vamos finalizar. A gente finalizou a base do controle do personagem, mas tem outros critérios importantes num jogo desse. Então, o que nós precisamos definir agora é um ponto de morte, galera. Tá? Um lugar, sei lá, definir um espaço em que se ele cair ou colidir, ele morre. E a morte nesse jogo seria voltar ele para um determinado ponto, tá certo? Então, para definição de morte simples, nós vamos verificar o seguinte, a altura, tá? Sempre que ele cair e a altura dele passar de um determinado ponto, esse ponto representa a morte, ok? Então, vamos criar um script para controle de morte que nós vamos ter diversas situações para verificação da morte do nosso personagem. Vou vir aqui em Player, criar um JavaScript para isso e vamos definir como morte control, tá? Um controle de morte. Bacana. Vamos abrir esse script. Vamos criar uma variável aqui, uma variável do tipo static, que nós vamos acessar ela de outros scripts, que vai ser chamada de morte mesmo. Ela recebe um valor booleano, tá certo? Que vai variar de verdadeiro ou falso, onde falso é que ele está vivo e verdadeiro é que ele morreu. Tranquilo? Esse script ele vai ficar dentro do personagem. Dentro do personagem nós podemos verificar todos os valores de posição, rotação e tudo mais. Então, vamos verificar a posição dele no eixo Y para definir a primeira situação de morte. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar bem simples, então mais para frente a gente implementa outras situações de morte dentro desse script aqui. Coloca lá, se transform ponto position ponto y for ele vai cair, então a verificação tem que ser do tipo menor ou igual. Tem que definir um valor agora para o limite dele de queda. Ele pode cair até, deixa eu ver, eu creio que o menos 20 é o suficiente de queda para ele, porque ele está com a gravidade e tal, ele vai cair até que rapidinho. Então, se for menor ou igual a menos 20, nós vamos matar esse personagem, tá certo? Então, a morte recebe verdadeiro. Bacana. Parou por aqui. Agora nós voltamos lá para o script de controle do nosso personagem e vamos aqui na função update. Olha só que bacana. Se vamos verificar se o cara tá vivo ou tá morto. Se o morte underline control for igual a verdadeiro, ou seja, o cara morreu, pô. Nós vamos vir aqui e colocar o seguinte. Deixa eu só pegar esses dois códigos e jogar aqui pra frente. Se o cara morreu, nós vamos transformar a posição dele para a posição inicial dele atual, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou criar um script aqui, ó, do tipo transform também, igual nós criamos ali um código de verificação. Nós vamos simplesmente fazer assim, ó, transform.position, ponto o eixo, tá? Que nós vamos transformar o nosso personagem. Vamos trabalhar com dois eixos, é o Z e o X, tá? Recebe, aqui nós vamos colocar uma variável. E o X também recebe alguma coisa. E o Y, na verdade nós vamos ter que transformar em todos os eixos, não tem como. Nós estamos trabalhando em espaço 3D, então vamos colocar assim certinho, X, Y e Z. Bacana. Aqui são variáveis, galera, então eu vou colocar assim, ó, X, pose Y, essas variáveis eu vou criar elas daqui a pouco ali em cima, e pose Z. Tá. Vamos vir aqui, criar essas variáveis local mesmo, tá?
var recebe um valor de 0. Aqui também vai receber 0 por enquanto. E aqui eu posso colocar 0 também, óbvio. Bacana. O que nós temos que fazer agora é o seguinte. Isso daqui é um controle perfeito para a gente saber aonde o personagem está e para onde a gente quer que ele vai a partir de um determinado ponto. Nosso personagem morreu. Legal. O que rola? Nós vamos verificar isso daqui. Ele vai transformar a posição do nosso personagem para esses valores aqui. Como está 0, ele vai tudo para o 0. E nós não queremos o 0. Nós queremos outros valores. Tá? Então nós vamos controlar isso. Deixa eu só ver um erro que deu aqui. Faltou só um var aqui, né? Galera, esses vacilos que eu dou feio aqui é porque é complicado você prestar atenção no que você está fazendo e ao mesmo tempo ficar falando. É meio estranho isso, tá? Mas isso aí, com o tempo eu vou me acostumando. Vamos lá. Aqui eu vou colocar os valores da posição atual do meu personagem. Então é só pegar e colar os valores aqui, olha só. Tá. Ele não vai pegar os valores por quê? Porque os valores lá são do tipo float, aqui elas estão inteiros. Então vamos colocar aqui tudo como float, para ele poder receber aqui como float também. Agora eu colo aqui e ele fica. Legal. Agora, quando eu cair da plataforma, eu vou ser... eles vão me trazer para cá de novo, tá? Tá, vamos ver agora que tem algumas coisas que estão entrando em conflito aqui. Se o Mort Control... Bom, o Mort Control, deixa eu me ver, eu não coloquei o nome da variável Mort. Faltou especificar isso. Dá play. Tá. Vai dar um certo probleminha em um determinado momento, mas eu já sei o que é. Tô jogando aqui todo feliz e tal, mas pô, descuidei e morri. Ó, ele era pra ter me lançado de volta para um determinado ponto. Por que ele não me lançou? Porque eu esqueci de jogar o script de controle de morte aqui dentro. Só por isso. Tá, vamos tentar de novo. Apertei play aqui, tal. Esqueci de pular. Caramba, ele me jogou de volta, mas ele tá atualizando toda hora. Por que ele tá fazendo isso? Bem simples, galera. Ele só não... ele tá verificando direto essa variável. Essa variável é sempre verdadeira. Tem que transformá-la em falso em algum momento para ele parar de fazer isso. E quando eu faço isso? Depois que ele verificar tudo isso para mim. Então, depois que ele leu isso, já fez a transformação das posições e tal, eu venho aqui e transformo ele em falso. Copiar isso daqui, colar aqui e mando ele receber o valor de falso. Show de bola. Vamos testar isso daqui e ver se não vai dar nenhum tipo de problema. Tô lá correndo, tá todo feliz. Vacilei, esqueci de pular. Morri, já voltei ali e já comecei a jogar de novo. Ó que louco. Bacana. Isso daqui depois dá pra controlar um time. Na hora que você morrer, aparece uma mensagem ali pra continuar. E tipo, você tá em um determinado ponto. Essa variável aqui, galera, vocês que estão desenvolvendo junto, já podem implementar um determinado checkpoint. Ó que louco. Já vou até passar o esquema pra vocês. Vocês criem um objeto em cena. Fica como tarefa para vocês. Criem um objeto em cena em um determinado ponto. Por exemplo, cria um cubo aqui, olha só. Um cubo. Quando o seu personagem... E faça esse cubo ser como se fosse uma parede, tá certo? Eu vou deixar isso para aula que vem para ensinar, mas eu já vou dar a estratégia para se fazer isso para vocês. Que é bem simples. Cria um cubo. Deixa ele invisível. E quando o seu personagem colidir com o cubo, você vai me atribuir valores a essas variáveis aqui. E quais são esses valores? São os valores da posição do personagem neste exato momento, tá certo? Que são valores totalmente diferentes. Então vocês vão fazer isso, vão atribuir os valores que o personagem estiver no momento. É bem simples, vocês vão criar apenas uma verificação da posição do nosso personagem aqui e vão atribuir ela aqui no momento exato. Eu não vou falar mais do que isso, tá?
É bem simples a lógica, mas na aula que vem eu ensino vocês a como fazerem isso. E vamos também desenvolver o esquema de deslizamento no chão, galera. Então, olha só, eu vou criar um script aqui, porque normalmente eu esqueço o que eu tenho que fazer na próxima aula. Então, eu vou criar um script que vai se chamar o que fazer. Tá, que vai ser as nossas metas das próximas aulas. Acho que isso daqui vai facilitar um pouquinho minha vida. Tá. Aqui eu vou colocar como comentário só. Fazer um bloco de comentário. Escrever assim, ó. Fazer checkpoint. Que eu acho que é junto. Deslizamento. Já vou desenvolver a animação para o deslizamento do nosso personagem. E é basicamente isso. Acho que vai consumir bastante tempo da próxima aula, se der tempo. Ó, fazer isso daqui. Se der tempo, nós vamos fazer o que tiver abaixo desse tracejadinho aqui, que é começar a montar o nosso cenário. Nós vamos desenvolver um padrão de cenário para ser utilizado no nosso jogo a partir de um tema. Qual que vai ser o meu tema? Vai ser, sei lá, vou inventar um tema ainda, não sei. Se tiver alguma ideia, sugestão, coloca aí no cenário. Montar cenário. Tá, que eu não quero perder uma aula só para montar. Na verdade, acho que vai ter que ser isso. Eu vou pegar uma aula e focar só na montagem do cenário, que vai ser muito importante, mesmo que vocês não gostem dessa parte. Vai ser importante essa parte do desenvolvimento do cenário, porque vai influenciar muito no programação da geração de cenário infinito, tá certo? Isso vai ser uma influência muito grande lá mais pra frente. Então vocês vão ter que assistir, querendo ou não. Bom, galera, é isso. Essa aula vai ficando por aqui. Deu pra fazer o polimento necessário para o nosso jogo. A gente trabalhou com a limitação, resolveu o problema do pulo, tá? E é basicamente isso. Dei a ideia para vocês fazer o checkpoint, mas vou ensinar na aula que vem, tá bom? E é basicamente isso que nós tínhamos que fazer nessa aula. Ficou bacana. Esse jogo aqui, ele vai ser complicado para se desenvolver a parte da mecânica. Depois que nós desenvolvemos a mecânica do personagem mais cenário, daqui pra frente é só começar a copiar cenário, clonar e fazer aumento de dificuldade e daí por diante, tá certo? Aí não tem muito segredo não. Então, é isso aí. Deixa eu localizar o script, o que fazer, e jogar aqui no Assets, pra ficar fácil de localizar. Então é isso, galera. Ó, por favor, se for possível, não deixem de dar like no vídeo, de se inscreverem no canal se você ainda não é inscrito. Visita aí, tem bastante vídeo da hora no canal ensinando várias coisas. Não deixe de favoritar o vídeo, compartilhar nas redes sociais e é isso aí. É através de vocês que o canal vai crescer e através disso eu vou trazer mais e mais conteúdos interessantes para vocês. Então, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.